Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Hoje eu vou apresentar um vídeo para fazer uma homenagem a Richard Simonetti, espírita. Esse sujeito, ele tem reconhecida a sua contribuição na divulgação do Espiritismo, sempre por sua linguagem simples, divertida e esclarecedora. Particularmente eu não o conheci, conquanto tenho te utilizado dos seus ensinamentos por diversas vezes, não só nas palestras espíritas que eu fiz na Casa Espírita, da qual eu sou também trabalhador, bem como nos nossos vídeos. Recentemente eu utilizei os ensinamentos do Richard Simonetti na feitura de alguns vídeos, né? Esse material que eu vou apresentar, naturalmente eu colhi da internet, é a biografia, é um material público, bem como a listagem dos livros que ele escreveu lá se encontra. Ele era um libriano, ele nasceu em 10 de outubro de 1935 e desencarnou assim uma semana antes de fazer 83 anos, no dia 3 de outubro de 2018. E, profissionalmente ele foi bancário, e lá do Banco do Brasil, e ao aposentar-se em 1986, ele passou a dedicar integralmente o seu tempo na divulgação da doutrina espírita. Escreveu 50 livros, pelo menos, e também foi colaborador em revistas espíritas que nós, os espíritas, conhecemos, como o Reformador, o Clarim e a Folha Espírita, né? Ele viajou por diversos estados brasileiros, ou por todos os estados brasileiros, na divulgação do espiritismo, bem como foi também ao exterior, aos Estados Unidos, alguns países da Europa, divulgando a doutrina espírita. Fez incontáveis palestras, vídeos aqui no seu canal do YouTube, bem como foi também apresentador de programa radiofônico. Eu fico pensando, né? A gente faz tão pouco, né? E ele era um sujeito dinâmico, fazia tudo isso, né? Além de fazer parte também na direção do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, lá na cidade de Bauru, onde eu tenho um bocado de parentes. Meus tios já faleceram, mas tem lá meus primos, seus filhos, seus netos, todos moradores da cidade de Bauru. Vale destacar que o Centro Espírita Amor e Caridade, e eu quero fazer esse destaque, frequentado e co-dirigido por Richard Simonetti, o SEAC, ele era e o é ainda, na verdade, uma entidade bastante ativa e que se destaca pelo largo trabalho que desenvolve no campo social, envolvendo albergue, centro de triagem de imigrantes, atendimento à população de rua, creche, tem uma creche, assistência familiar, cursos profissionalizantes, muito importante, cursos profissionalizantes, beneficiando assim cerca de 25 mil pessoas anualmente. Um bocado ativo esse centro, um exemplo a ser seguido, né? Dentre os livros do Richard Simonetti, eu destaquei 4 deles por serem bastante icônicos. Quem tem medo da morte? O livro no qual ele cita logo de começo uma prova de que os antigos, já sabiam que a morte não existe. Ele cita Sêneca, por exemplo, que diz assim: olhemos para os mortos como para os ausentes, como olhamos para os ausentes, né? Pensando assim, não nos enganaremos, porque a morte não existe naturalmente, né? Ele cita também Cipião, que foi um general. Cipião dizia: a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida, né? Uma prova, então, realmente, de que desde dos mais longínquos tempos, a humanidade sabe que a morte não existe. Tem um outro livro também que é encantador, Para Rir e Refletir, um livro no qual ele de uma forma lúdica, ele parte de fatos engraçados do dia a dia, né, do cotidiano, e aborda então temas da atualidade, sempre à luz dos princípios espíritas. Ele fala do Apocalipse, do Velho Testamento, ele fala da vida espiritual, da reencarnação, ele fala da religiosidade, menciona Deus e os filhos, ele fala do guia espiritual, dos guias espirituais, fizemos até um vídeo sobre guias espirituais dia desses. Fala da saúde, da evolução, fala da morte, que eu não poderia deixar de falar, fala das neuroses, né? E tantos outros temas que levam o leitor então a rir e refletir a um só tempo, sempre pela forma engraçada que melhor fixa o conhecimento no leitor, né? Abordando sempre temas honestos, sérios. Um outro livro, Atravessando a Rua. Nesse livro, o autor, Richard Simonetti, ele alerta para que nós não deixemos passar as oportunidades edificantes do cotidiano para ampliação dos nossos conhecimentos.
Ele o faz também por meio de histórias e mensagens sempre esclarecedoras. Um encanto de livro realmente, um livro honesto que atende o fim a que se destina. E o seu best-seller, Quem Tem Medo dos Espíritos, baseado no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, o livro Quem Tem Medo dos Espíritos, é uma obra séria, como poderia deixar de ser, né? Honesta, e leva o sujeito a uma série de reflexões. Logo no comecinho do livro, ele destaca um trecho que ele escreve com o seguinte subtítulo: Ter medo dos espíritos é ter medo da própria espécie? Uma exclamação, uma interrogação. O leitor vai observar o título, vai ler o conteúdo e vai saber do que se trata, né? Quem tem medo dos espíritos é ter medo da própria espécie ou ter medo da própria espécie? Esses livros citados, dentre dezenas de outros, deram a ele a condição de ser membro da Academia Bauruense de Letras, sinal de que a cidade de Bauru dá muito apreço à literatura, e no nosso caso, à literatura espírita. Ele era espírita, já disse isso, desde o nascimento, né? Ele era um sujeito singelo, dizem os seus biógrafos, e que exaltava sempre a comunicação e a defesa da doutrina espírita pelos diversos meios de divulgação à nossa disposição. Ele divulgava porque ele sabia, e versa isso em seus livros, de que do cristianismo o espiritismo é o mais fiel divulgador, porque vai fundo na questão Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom e justo, né? E também ele vai fundo na questão quem somos, de onde nós viemos, do porquê estamos ou estarmos aqui agora, e de qual é a nossa destinação. Esses temas são abordados nessa literatura ampla do Richard Simonetti. Naturalmente ele foi um sujeito casado, né? Foi pai, foi marido, foi pai, avô, dedicado na acepção da palavra, dizem os seus biógrafos. Seu lado caridoso vem do exemplo familiar. A sua mãe espírita que era, graciosamente, costurava roupas para migrantes e famílias pobres da região de Bauru. E prova de que ele também se influenciou pelo meio espírita é de que, assim como Chico Xavier, Richard Simonetti destinou toda a renda com a venda de seus livros e DVDs ao SEAC, ao Centro Espírita Amor e Caridade, para a manutenção das suas obras sociais, das suas instalações e das suas obras sociais. Mas ainda no campo da caridade para com o próximo, ele articulou e implementou a instalação dos clubes do livro espírita na sua instituição, a fim de que favorecesse a aquisição e leitura dos livros espíritas. Ele participou da USE também, USE de Bauru. USE é a União das Sociedades Espíritas, no caso de Bauru, atuando lá nos departamentos de doutrina e de doutrinação, de doutrina e divulgação, melhor dizendo, da doutrina espírita, dando sempre ênfase a essa necessidade de vulgarizar a doutrina espírita. Ele instalou e manteve a livraria espírita lá na entidade, USE, onde ele vendeu um bocado de livro, um bocado de livro mesmo, né? E com isso, então, esse recurso serviu, então, para a construção da sede da USE, lá de Bauru. Dizem, eu não conheço, são 3 pavimentos, né? Então, ele ajudou também na construção dessa sede. Exemplificando isso, com isso, então, aos centros espíritas, a todos os centros espíritas, que o Centro Espírita pode divulgar a doutrina, os espíritas, através do Centro Espírita, podem divulgar a doutrina e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para a instalação ou manutenção das suas sedes e das demais atividades sociais próprias dos centros espíritas. Resumindo e simples, então, essa nossa homenagem ao grande sujeito que foi e que continua sendo Richard Simonetti, porque é imortal, né? Seus feitos, pequenos que possam parecer para ele próprio, serão sempre, como diz André Luiz, suas testemunhas para a eternidade. E para nós, os espíritas, sempre uma referência. Simonetti será sempre uma referência. Compartilhe aí esse nosso vídeo com seus amigos espíritas, para conhecimento, naturalmente, ainda que resumido, de um espírita digno de ser copiado, porque Richard Simonetti
seguiu, como fizeram Kardec e Chico Xavier, o Cristo Jesus, através de suas atitudes na vida, diante e dentro da doutrina espírita. E fora dela também, como profissional bancário que foi. E vamos adiante.